Eu queria só fazer um complemento já olhando para o segundo turno, né? Diga. Como é que esses dois candidatos vão conseguir aí conquistar alianças dentro desse cenário? Provavelmente Eduardo Girão vai anunciar apoio ao André Fernandes. Capitão Wagner já fez esse aceno no último debate da TV Verdes Mares pedindo desculpas. Deve ser uma aliança aí também já consolidada. A grande dúvida é José Sarto. Para onde vai José Sarto e o seu eleitorado, que é do PDT, mas mistura ali também campos da uma certa direita moderada, mas também da esquerda. Como é que vai ser o comportamento do eleitorado e também do candidato? Afinal, tem feridas aí ainda abertas nesse rompimento com o PDT nas eleições de 2022, então acho que muito dificilmente teremos um prefeito anunciando claramente apoio a Evandro Leitão. Se política fosse essa soma, essa matemática na frieza, André Fernandes, né, se somasse com o voto de Capitão Wagner e Eduardo Girão, levaria com alguma tranquilidade. Mas política não é bem assim, né, Marcos? Não é mesmo, não chega nem perto disso, né? A gente já teve vários outros exemplos que não foi assim que a coisa funcionou. Agora, a situação não é muito boa pro Evandro, né? O Evandro vai ter que correr atrás, vai ter que forçar nas questões, mas a gente tem várias questões aí para ser colocadas. Por exemplo, há uma diferença entre o apoio do candidato e o voto do eleitor dele. Não há essa atuação matemática aí objetiva. Já se perde muita gente migrando de um lado para outro. E a outra questão né? Acaba que a eleição do segundo turno muitas vezes é uma disputa de rejeição, né? Muito mais do que atrair o eleitor dessas pessoas, atrai o eleitor daquela pessoa, mas que rejeita o outro ou muito mais. Do André ainda e tá o maior, André né, é hoje quem tem a maior rejeição. Então esse número, você tem por um lado, nessa questão que o Tardan falou, pelos outros candidatos, parece um cenário mais favorável para o André, mas você tem pelo outro o André como candidato hoje que segue na disputa. Estamos vendo aqui imagem do comitê do André, é isso? Do André Fernandes aqui. São essas imagens que a gente está acompanhando. Pode concluir, Masa. Pois é, pelo cenário colocado, o Capitão e o José Sarto seriam eleitores ali, talvez, até pela forma como foi a briga ali, uma chance de votar mais no André. E aí já muito é o mais comitê do Capitão. Mas como é uma disputa Evandro, muitas vezes sobre rejeição, nesse sentido aí o Evandro tem uma vantagem, né? A gente tem dados aqui, por exemplo, pesquisas que apontavam que 67% quase do eleitor de Fortaleza não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo Jair Bolsonaro. Então até por isso explica por que o André foi tão cuidadoso a usar a imagem do Bolsonaro na campanha. Tinha ali nos adesivos, nas bandeiras, mas no discurso, na fala, nos programas de TV, basicamente não existia nenhuma imagem do Bolsonaro e a campanha do André foi toda muito focada numa moderação, em propostas. Você não tem muitos ataques partindo dele, tirando uma ou outra transmissão em rede social. A campanha de TV, se eu não me engano, a única que não teve programa retirado do ar foi a do André, porque era uma coisa muito mais na defesa, né? Não tinha tanta essa preocupação em buscar ali, até porque estava na frente nas pesquisas, o movimento indicava o crescimento e tudo. Mas ainda assim o PT enxerga isso como uma forma coisa a ser explorada, né? Apostar nessa associação maior do André ao bolsonarismo que poderia aumentar a rejeição dele. Ou seja, vai ser uma eleição ali, um segundo turno bastante acirrado. E o que eu acho até curioso é que muitas vezes o eleitorado do André Fernandes, essa direita, principalmente mais animada aí de redes sociais, está sendo bem bélico, né? Bem assim, tem uma agressividade, uma coisa de defender o André. Tá vendo a movimentação ali, tá bem movimentada. Exato. Não, eu digo, os comentários mesmo dessa live deve ter uma galera esculhambando aí que defende o André, mas não é essa a estratégia que o André Fernandes está adotando, né? Parece que às vezes até o eleitorado de direita mais tradicional está um pouco em descompasso com o candidato. O André tem falado muito mais no sentido de conciliação. Ele até disse que no segundo turno não teria problema em falar com quem quer que fosse, né, para buscar ali uma aliança e tudo mais. Então vai ser uma disputa animada, acirrada aí que se desenha aqui em Fortaleza, junto aí com as mais acirradas do Brasil. Já era, né? O primeiro turno em Fortaleza parece estar menos movimentado, pelo menos por enquanto, né? Mas a tradição do grupo também tem muito que a tradição do grupo do camilismo e do cidismo é aparecer quando o resultado tá. E eu acho que também não tem como não sentir o baque, né? Porque a gente está falando não é de